Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com todos vocês? Hoje nós estamos em mais um dos nossos episódios do podcast Na Diário na Empresa. Aqui, Cidade Solução. Hoje eu convido vocês a estar com o paisagismo e vou dizer para vocês, melhores, Fabiana Bellini, de paisagismo. Então, se você pensa em ou está legal. Vamos lá? Vamos apresentar a nossa conversa hoje? E aí, Fabi, tudo Oi, jóia? tudo Que jóia. prazer te receber Eu que aqui. agradeço o convite. Maravilha. Já Meu, tem um meu primeiro podcast. é, A gente fica mais por trás das câmeras, né? é. Mas é sempre bom falar do que a gente faz e a gente, quando faz o que gosta, né? Melhor ainda. Ah, muito bacana. Então conta pra gente um pouco sobre a empresa, sobre como você começou. Ah, tá joia. Então, estava conversando um pouco antes, né? Eu sou formada em Direito, a minha primeira formação. Aí depois, enfim, a gente casa, tem filho e tudo mais, e a gente descobre que aquilo que a gente formou não é bem aquilo. Eu fiz design depois e morava em Brasília, e aí eu fiz escola de paisagismo de Brasília, né? Tive um curso de extensão que existe lá na UNB. E aí me apaixonei, e foi isso, e aí começou tudo. Depois a gente se mudou para cá, para Goiânia, e aí eu tinha uma sócia, montei a IP, e só que ela fazia interior e eu paisagismo. E a empresa foi crescendo, né, na área de paisagismo, e hoje eu sou sozinha lá no escritório, né? A gente tem um departamento de projeto e de execução. A gente executa só os nossos projetos. Perfeito, que É, bacana. é. Eu acho que vale a pena também falar pra vocês, pessoal, que a Fabi, para vocês terem uma ideia da dinamicidade dessa profissional, quando começa um projeto de paisagismo, você tem que ter todo um layout desse projeto. E antes, ela iniciou fazendo todo esse layout à mão. Você imagina o Sim, trabalho e como isso também representa uma obra de arte, você fazer todo esse é. detalhamento, esses desenhos à mão para você poder apresentar isso esse Eu tô projeto para o ficando cliente, né? antiga. Ah, nada a ver, Fabi. Quando Eu eu, acho quando eu me lindíssimo. formei, a gente fazia tudo no Uhum. papel vegetal, né? Enrolava, apresentava aqueles desenhos para o cliente. E a gente não conseguia fazer muitos projetos, né? Porque você desenhava plantinha por plantinha, né? Hoje a gente dá aí um offset, a gente tem 10 plantas uma vez. Ah, E aí depois do desenho à mão, né, evoluiu pro AutoCAD, que foi 2Ds. uhum, Trabalhei muitos anos só no 2D, que já dava uma diferença muito uhum, grande, porque a gente consegue otimizar tempo, calcular os materiais de uma forma uhum. muito mais rápida, né? Quadrado ali, tem que pegar o escalímetro, pôr na calculadora, é tudo realmente manual. E agora, né, com toda essa evolução da tecnologia, a gente apresenta tudo em forma de imagem. A gente recebe as imagens cruas profissionais dos arquitetos, das Uhum. fachadas, e aí a gente coloca o paisagismo dentro. Olha Mostra a só que casa toda bacana. com a Dar continuidade aqui à nossa pauta, vale muito a pena eu até passar para vocês que está acontecendo lá em Barcelona, começou ontem, a MWC, se eu não me engano, 2024, que é a maior feira de tecnologia mundial para a questão de acessibilidade. Eles estão agora vegetação. discutindo como ampliar o 5G e como colocar as pessoas mais interativas com as iguais. Então, criar esses ambientes, por exemplo, paisagismo, dentro de maneira virtual, né? Dentro de Aham. aparelhos para que você possa se conectar de uma maneira mais automatizada, digamos É, assim. é. Então tá tendo o lançamento de muita coisa legal, em termos tecnológicos. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisa lá, tá acontecendo em Barcelona e vai até o final dessa semana. Todo mundo tá repercutindo aí esses lançamentos tecnológicos que tá tendo, Legal. muito bacana. E aí, Fabi, vamos falar um pouquinho, quando a gente fala em projeto de paisagismo, né? Aham. Qual a primeira coisa que o cliente ele tem que pensar na hora de fazer um orçamento com você, de pensar um projeto de paisagismo? Qual que é a primeira coisa? Qual é o primeiro passo para se pensar nele? É, você fala assim, cliente que está construindo. Isso. Bom, a primeira questão, né, ele finalizou o projeto de arquitetura, a gente já consegue, pelo menos, entender um pouco daquele perfil, né? É um projeto mais clássico,
se é um projeto contemporâneo, se é um projeto moderno. Então, assim, o que que o cliente tem que pensar nessa questão? Otimizar os projetos, eh, compatibilizar todos os projetos, desde o estrutural, o elétrico e hidráulico, para a gente poder compatibilizar o paisagismo, né. E isso Hum, acontece ali nos projetos secundários mesmo, lá no início. Finalizou, aprovou o arquitetônico, vai começar os outros projetos, tem que já estar o paisagismo. Hoje, os profissionais já entendem muito bem isso, mas eu já enfrentei sérios problemas, assim, do cliente desejar uma espécie ou do cliente ter uma necessidade em específica ali, uhum, eh, de vam de obstrução de visual, fechamento de área, uma cerca ou uma planta grande que precisa ser colocada em algum lugar específico, ou um desejo de uma frutífera, né, uma uhum, jabuticaba, e a gente não conseguia atender essa necessidade. E é frustrante, né, porque o cliente, ele teoricamente ele não sabe, né, uhum. ele entrega um projeto para o profissional e ele quer que o sonho dele seja realizado. A gente está Verdade. ali realizando o sonho, porque a casa própria para o brasileiro, né, a sua Significa casa muito, né? demais, é um sonho E é realmente, uma é uma jornada, né? conquista. Então, aí Chegar. você chega lá na hora do fechamento, o grão final, que é o paisagismo, e você não poder fazer com que ele finalize aquele. Eu sou boa de soluções, viu? Eu sempre dou um jeito. Mas se o cliente tivesse todo esse aparato, ou uma consultoria pré-obra, pré-projeto, né? Nem Uhum. pré-obra, pré-projeto. Se alguém fizesse isso para os clientes, eu acho que Sensacional. ficaria muito interessante, assim, sabe? Ter essa consultoria pré-projeto. É. Para o cliente saber de todas as etapas que ele vai seguir, né? E se você tem também, o que eu escuto muito, Fabiana, já estou no final da obra, não tenho dinheiro. Claro, você não se planejou Exato, porque o paisagismo. paisagismo não estava ali Não dentro estava. daquele Ele prospecto, apareceu né? agora. Ai, o que que eu Aham, vou fazer? Eu não sei plantar, é não sei que planta verdade. que eu uso. Aí não tem mais dinheiro e Uhum. precisa fazer, porque você vai mudar sem nada. Verdade, aí só tem 2 alternativas, ou a gente tudo de grama e não faz paisagismo, É, fica é. cru e desvalorizando o Ou imóvel, então ou você é começa a gastar 300 vezes, né? isso. Porque, assim, tem cliente que Uhum, chega no final e fala: pelo amor de Deus, faz o projeto. Tô uhum. gastando, gastando e as plantas estão morrendo. Então, essa consultoria pré-projeto é muito, Sabe que é uma sabe? coisa que eu nunca ouvi falar mesmo? Olha que é uma ideia muito boa, né, a gente pensar em É, um pré-projeto para o cliente é, ele entender tudo que vai ter que estar dentro daquele prospecto lá, exato. inclusive orçamentário. Aí é muito legal. É porque, assim, eu falo como cliente também, né, eu Uhum. também fiz a minha casa, eu também faço as minhas reformas, e eu falo que desenhar para mim às vezes eu peço para as meninas lá: "Faz meu projeto". Mas enfim, a gente também não sabe tudo, entendeu? Então a gente passa os perrengues que o cliente passa. Às Precisa vezes ter você essa contrata dinamicidade com eu já todos os isso, profissionais. já contratei engenheiro e tal, e deixou a desejar. Uhum. Entendeu? Então, assim, se eu soubesse lá atrás, nossa, para fazer essa etapa precisaria dessa aqui primeiro, Aham. teria errado menos. Agora, Fabi, É assim, conhecimento, sabe? É mas conhecimento. infelizmente para você ver que tem-se até uma dificuldade para fazer projeto. Então você imagine para Eu acho que desenvolver isso já outros evoluiu muito, né? Antigamente mas se ainda fazia tem, casa com sabia? engenheiro. É, ainda tem. Mas eu vou dizer, isso está diminuindo cada vez mais. As pessoas têm a necessidade de se ter. Aí eu te pergunto, Sim. casa pronta, foi projetada, ah, concluíram e resolveu depois de uns 2 anos fazer o projeto de paisagismo. Aham. É possível? Alguma coisa que vai Sim. ter que mudar? Não, tem que se atentar a tudo, porque a casa já está pronta. Então vai ter que refazer alguma coisa hidráulica, por Exa exemplo? O cliente nunca quer. Então, você vai fazer algo se adequa ao que já Que existe. já tem. Então o cliente vai estar limitado àquilo ali, não tem como, Uhum, entendeu? Então, assim, vamos supor, a casa ela é composta ali, uma casa num condomínio fechado. Fachada, se a casa é de esquina, ela tem toda aquela área comum ali. Esquina, não é uhum, de esquina, é uma casa de meio. Ela tem lateral esquerda, lateral direita e área de lazer, que é o fundo. uhum. Basicamente é isso.
Nas laterais tem vizinho? Os vizinhos estão invadindo a sua privacidade? Não estão? Uhum. Precisa de algo para dar uma fechada nisso aí? Precisa. Então, tá, não posso pôr plantas de grande porte porque eu já tenho um espaço reduzido e eu tenho tubulações ali que eu não vou arriscar daqui 2, 3 anos o cliente está com tudo quebrado. É, porque tem Apesar de questão que quando o cliente das contrata um jardineiro, ele vai raízes. lá, cava o buraco e planta e é isso. Acabou, né? Não tem a responsabilidade que a gente. Então, assim, solução. Tem pra tudo, Tem. né? Vamos subir parede, vamos fazer floreira, vamos plantar em vasos, entendeu? Então, você tem essas saídas, né? Ah, eu posso fazer uma grade em cima e plantar uma trepadeira e fazer um visual diferente? Posso. Tudo em comum Uhum. acordo com os. Tem N soluções que a gente hoje já trabalhou, já sabe o que que funciona, o que que não funciona. Quando a gente É. chega, a gente já tem as coisas ali meio que já organizadas na cabeça da gente. A gente bate o olho e já sabe o que que vai fazer. É, e ver o perfil do cliente também para saber se é um Exato. perfil cuidador, observador, ou É, se ele vai ter que realmente terceirizar esse serviço para depois ter uma manutenção a adequada. manutenção tem que ser terceirizada. Uhum. Assim, hoje em dia ninguém tem tempo, Dani, cuidar É. de jardim. E aí a gente tem que contratar quem faz essa manutenção. É a própria IP, por exemplo, no caso, você que faz o Aham. projeto, vocês têm esse serviço também, ou tem que contratar isso Não, eu com não outra tenho mais, empresa? já tive serviço de É, manutenção. Penei muito é mesmo. porque assim, o cliente não dá valor no que a gente entrega. Uhum. Chega um jardineiro lá que só passa a máquina e cobra 1/3 do que você cobra, eles te trocam. Só que depois eles reclamam que morreu, que não. Porque a gente está lidando com ser vivo. Planta Uhum. é ser vivo, assim como nós. É água, tomar sol, sabe? Todos os processos ali que a gente faz. Então, Uhum. assim, não molhou direito, o cara fez uma adubação, jogou o adubo em cima das plantas, secou tudo. Pois é, aí eu fico pensando, morador de uma casa, a gente está falando em projeto residencial, mas a gente Sim, sabe que existem vários outros tipos de sim, paisagismo. Mas sim, vamos sim. falar de um residencial. Faz parte da vivência da casa, o morador que sai para trabalhar, que volta, que está ali com o filho, também ter esse olhar observador da sua cultura para tomar atitude quando precisar. Porque você pensa comigo, a pessoa que vai fazer manutenção uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, nessa lacuna de tempo, muita coisa aconteceu com aquelas plantas. Sim, perfeita sua observação. Só que hoje a vida da gente não nos dá essa condição de fazer. Sabe, você sai cedo, Uhum. muitas vezes não almoçam em casa, quando vai almoçar é correndo, aí o filho tem aula disso, aula daquilo outro. Hoje o casal trabalha, né, quando ainda a mulher fica em casa, tal, ainda pode-se ter isso. Uhum. E chegar à noite tá tudo escuro, Hum. assim, você tá cansado. Então vamos ser práticos, né. Hum. O que que um jardim, teoricamente, te demanda? Qualquer jardim bem planejado, é claro, com as plantas no lugares certos, não tem água. Então hoje a Certo. gente tem sistemas de automação, E isso que irrigação eu ia te perguntar, porque já funda. facilita, Eu né? eu falo para meus clientes: "Chegou no final da obra, não tem dinheiro para plantar, põe irrigação e grama. Lá na frente você planta". Por quê? Ninguém tem tempo de molhar. Nós temos um período de seca muito extenso e forte. Então, assim, tem períodos que a gente tem que molhar 3 vezes por dia, só uma, nem Hum. 2, 3 vezes por dia, e as plantas hidratam mesmo. Calor muito forte e seco, né, o nosso clima é úmido. Já tem um diferencial, por exemplo, São Paulo já é úmido, então, molha uma vez na época do calor, do verão ali, já resolve. Aí, então, eu já queria até aproveitar, Rafa, coloca é também feito pela Fabi. Um pouquinho com o pessoal para ela darem uma olhada? Acho que não, mas a gente pode também utilizar essa. Por exemplo, Jardim vertical, né, jardim vertical. Você que tá é fa uma grande polêmica, né. exatamente. Eu acho lindíssimo. Eu vi Aham, ali uma composição que ficou até artística, né. Você colocou aham, ali as orquídeas, aham, uns samambaias, aham. aí eu já não sei o nome desse, É, tá. mas enfim, uma composição belíssima. Aí, ali a gente consegue trabalhar com automação para esse cuidado ser o mais simplista possível, porque a Não, gente tem ali aham. demandas diferentes de água ou não?
Tudo ali vai ter o mesmo tempo. É, é. Você coloca plantas que E elas o consigam jardim durar. vertical eu nem faço se o cliente Porque não consegue não manter, vai né, Fabi? funcionar, um mês vai Aham. morrer tudo. Porque o que que Uhum. acontece? O jardim vertical, esse que eu monto, ele é uma manta permeável. Por quê? Não pode ter, ao mesmo tempo que não pode ter acúmulo de água, não pode faltar umidade. Então, a gente faz um sistema de gotejamento de 3 a 4 vezes por dia. Aciona sempre úmido ali, a raiz está sempre encharcada, não está encharcada. Esse é o segredo do jardim vertical, Certo. entendeu? As raízes estão hidratadas. Tem manutenção? Tem. Igual tem o jardim. Hum. Todo mês o jardineiro tem que estar. Se morrer alguma espécie, trocar. Tem que fazer a poda. Tem que fazer limpeza de folhas secas. Tem que ver se não tem um pulgão, alguma outra praga ali que esteja sendo invadida naquele espaço. Uhum. Porque, como é um espaço úmido, é propício, fungo, bactérias, essas coisas. Tem que estar sempre pulverizando. Hum. Então, assim, para mim não é trabalho, mas às vezes o cliente enxerga como trabalho. Por isso que você tem que terceirizar, ele não dá conta. Ele não é entendedor daquele assunto. Verdade, só vê que tá morrendo, né? Só vê que tá Que morrendo. tá É. secando, que tá. Agora, eu acho que, assim, a clareza do profissional com o seu. Quando eu vejo que a cliente não gosta de planta, não é a vibe dela, não é a praia, mas ela precisa ter um jardim em casa. Eu sou bem honesta, assim, eu faço ficar bonito com o que vai ser. Quando tiver, eu não vou colocar um jardim verde. Agora não, tem. Eu quero isso aqui abraçado de planta. Quero ver um muro. Eu quero tudo verde, sabe? Jungle Life, né? Como uma floresta. Então, assim, esse cliente vai dar conta. Entendi. Agora, assim, os clientes estão. Quando eu executo, faço. Desde o início, né, do projeto, a gente já prepara o cliente para toda essa sistemática da casa, ao jardim. Plantamos, a gente tem toda uma ordem de serviço, tem tudo que foi Discriminado o colocado que tem que ser na feito casa, em também, né? cada planta. E o pós também, a gente entrega os cuidados, tá? A espécie vai cuidar assim, assim. Ah, o cliente vai cuidar? Não, ele vai aprender a cobrar. Você entendeu? O cliente tem que, pelo menos, entender o jardim dele. Não precisa entender de planta, precisa entender o jardim dele. O que tá ali para ele. E passar esse material também para a empresa terceirizada, porque ela só vai ter o trabalho de pegar aquela ordem de serviço e É, executar, né? exato. Assim, a maioria são pessoas, são jardineiros autônomos, né, que estão nesse projeto Uhum, de manutenção. uhum, É, aí é aquele problema, né? Muitos deles não têm informação, vão lá uhum, só para podar mesmo, passar máquina uhum, e tiram limpam não sabem fazer esse processo de pulverizado. uhum. Mas não é bicho de sete cabeças também, é o que eu falo. Se o jardineiro ele tem boa vontade, ele vai fazer. Você Entendi. saber diferenciar ali, a planta está cortada, foi o que que foi? Foi formiga? Hum. Tem que entender o que aconteceu. Às vezes o cliente me manda foto, tá com formigueira aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fabi. Tem diferença desses jardins horizontais e verticais? Ou o custo é o mesmo para o cliente Não, na hora de orçar? É não, é diferente? É diferente. diferente? É. Eu suponho que o vertical seja mais caro do que o horizontal. Depende. É? É. Depende do tipo de planta. Não, depende do espaço mesmo. Depende Ah, tá. do espaço que você tem. Por Uhum, exemplo, você vai fazer um vertical aí de, sei lá, 50 metros, 60 metros quadrados, já, trabalha até em quantidades maiores do que isso, uhum. em proporção é muito mais caro. Sim. Muito mais caro. Agora, eu não posso dizer o quanto é, por quê? Não, é porque vai depender de Não, projeto para se o cliente projeto. colocar uma oliveira que custa, sei lá, 100, cento e tantos mil reais, só Eita, uma a gente vai espécie, falar sobre isso. só uma espécie já ficou mais caro Aham. do que todo jardim vertical. Então, assim, o cliente fala, quanto vai custar meu jardim? Não sei nem o que que você vai colocar dentro dele. Que vai depender das espécies, né, daí. O Sim. mesmo projeto pode custar A, B, C, Sabia uma infinito. dúvida também, porque eu sou leiga nesse assunto. Eu admiro, mas sou leiga no assunto. Aham. Existe diferença das espécies de planta que se coloca no jardim vertical para as do horizontal? Não Não, tem, não, né? não, não. Você Ah, usa tá. lá, você usa vertical, você usa É horizontal. mesmo? Nossa, legal.
Mas vamos aproveitar que você falou da oliveira centenária Ah, de Santos tá Mil. na crista da onda Tá aí, na crista né? da onda, tá na boca do povo, né? Tá. Vamos lá. O que que acontece, pessoal? A Fabi, ela executou projetos para personalidades como Gustavo Lima, tinha o Zé Felipe, também a Dani Noce com o Paulo Cuenca, que são influenciadores digitais. O que que a gente Uhum. vai fazer? Vamos mostrar, vamos falar um pouquinho para vocês sobre como foram as referências que ela utilizou para executar esses projetos. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, né, Uhum. Fabi? Sim. Vamos começar pelo da Virgínia e do Zé Felipe, porque lá sim você utilizou uma oliveira, não é É isso? isso, é. Ah, então, casal adorável, né? Doce os dois, assim, casal jovem, né? Tá aí prosperando, assim, a gente fica super feliz por eles, né? O Zé é goiano, né? É um Aham, aham. doce de menino, a gente já conhece a história do pai, né? Da Poliana ali, enfim. E, assim, o projeto A Oliveira, em especial, quem escolheu foi o Zé Felipe. É mesmo? É. Achei que tinha sido a Virgínia. Não, a única coisa que ele gostou, assim, né? Hum. Eu quero uma oliveira e o playground das meninas, que ele ficou apaixonado ali, né? Uhum, No parquinho. Ele é uma criançona. Mas o restante, assim, foi bem a casa. Eles compraram uma casa já pronta, assim, uma estrutura no Aldeia do uhum. Vale, mas ela só não foi abaixo as estruturas básicas mesmo. O resto E é uma área muito grande, né? E foi muito interessante no dia que eu me reuni com ele, já levei um estudo, né? Porque a gente Certo. faz um pré-estudo ali com o arquiteto e tal, porque eles que têm um contato maior com o cliente, né? Assim, um contato quase que diário, né? Eu já Uhum, chego ali pegando o bonde andando, uhum. né? Então eu converso muito com o arquiteto para entender um pouco do cliente, chegar já sabendo mais ou menos o O perfil. perfil. Aí eu cheguei lá na casa deles, né? Sentei, apresentei o projeto, fui apresentando, eles foram pontuando e tal. Aí, quando chegou, o Zé queria um monte de. A Virgínia queria uma quadra de bicho, queria não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, vocês têm que comprar o lote do lado, não cabe aqui tudo que vocês querem. Não deu uma semana, eles tinham comprado o lote do lado. Aí agora tem um projeto do lote do Gente. lado, né? Aí é pra colocar a quadra de beach tênis, né, e É, tudo mais. isso. Ele queria, assim, uma horta grande, um Uhum. fogão a lenha, enfim, isso é com a arquitetura. Então foi muito, muito engraçada essa conversa, assim. E, e assim, eles olharam todo o projeto, eles queriam espécies realmente imponentes, né? Então, Uhum. assim, mareira, a gente tem. Eu nem sei te contar, mas palmeira lá, ao certo, 50 Olha, eu vi, das palmeiras. espécies que mais me chamaram a atenção, foi justamente essa oliveira, porque é uma oliveira centenária com mais de Sim, 160 sim, anos, sim, né. é. A oliveira, ela entrou agora, né, agora não, tem uns 5 anos que a gente, eh, planta mesmo, né, tá vendendo para os jardins. É uma espécie que tem toda uma simbologia Uhum. cristã, né, assim, e eu acredito muito nisso, né, Eu na também. espiritualidade que o Uhum, jardim traz ali para o pra casa, para o lar, né. uhum. E ele a oliveira tem toda uma simbologia de resistência, né, de prosperidade, ela é uma planta que eu vendi agora uma semana passada, tem 300. Nossa, Planta próspera, né, ela dura muito, ela se adapta, é uma espécie que que traz tudo lindo. isso. Você sabia que eu não tinha noção do significado, assim, da oliveira em termos Quando reais de como ela vive, depois você né. pesquisa, né, na Nossa, que Bíblia, ela é lindo. citada na época da Sim, Arca sim, de mas eu digo assim, Noé. como que ela se É comporta resistente, né. exato. Sim, sim. Nossa. Então, assim, o que que acontece? Vários, fazendas de azeitona, de oliva, né, Hum, hoje elas não são produtivas. Não ficou a árvore ornamental, né. uhum. Então eles estão vendendo. Essa da Virgínia veio do Uruguai. Linda, né. É Ai, um maravilhoso. transporte bem uma logística bem puxada. Mas vale a pena, porque fica realmente muito Super bonito. não, faz toda a diferença, assim, Uhum, a entrega no projeto é outra. Ter a hum, oportunidade de trabalhar com espécies assim, a sua entrega é outra. imagino. E vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo que você teve para fazer o projeto para Gustavo Lima? Ah, Conta pra gente sim, também sim. sobre as espécies, como foi fazer esse Aham. projeto.
assim, como sempre, né, a minha parceria com os profissionais, e eu os agradeço e eu falo que eles, em primeiro lugar, são os meus clientes, né, depois os clientes de verdade. O pessoal o escritório, né, que fez o contato comigo do Gustavo, já veio com um brief, né, porque o Gustavo, assim como todas essas celebridades, os tempos deles são muito curtos, mas o Gustavo, em especial, ele é muito dono de casa. É. Ele gosta, você vê que ele gosta de estar Que na casa bacana. dele, ele gosta de Uhum. receber, ele é muito detalhista e tem uma memória, você fala, ele não esquece. Olha que coisa boa, né? É, eu falava das Envolvido no espécies projeto, que interessante. A gente não super. imagina Não isso. Pra te falar a imagina. verdade, eu imaginava que quem estaria mais envolvida no projeto Seria a seria Andressa. a Andressa. Não, a Andressa viu pronto. É. É. Gustavo que foi lá, escolheu tudo como Tudo, queria. mostrei para ele, Uhum, todo o processo, a gente fez as imagens, ele é muito visual, então uhum. e aí depois começamos a implantação, agora ele quer tudo pra deixa a gente louca. Nossa, quando a gente plantou lá o final de 2022, a gente começou. Uma chuva, muita chuva, e as plantas 8, 10 metros de altura, maquinário, e no final do dia tinha que lavar tudo, né, porque ele também gosta de tudo muito limpo, organizado, é bem meticuloso, Criterioso. super. Agora me conta quais as referências que você utilizou para fazer esse projeto. Sim. Quais são as Como lá é uma referências? fazenda, né, e a casa dele já tem um estilo muito próprio, né, que ela é toda clássica, é uma casa branca, né, o Uhum, pessoal fala que é a casa branca, né. Então, assim, uma chegada muito imponente e não tinha nada, assim, lá não tinha nada, só grama e um monte de plantas já em processo de perca. uhum. E aí, a gente criou uma alameda só de palmeiras imperiais. Então, assim, Que ele, lindo. pela casa e pelo estilo dele, ele é uma pessoa mais clássica, Hum, né? É bem clássico. Foi para essa linguagem, mas ele entendeu que a gente tinha que trazer um pouco também, do contemporâneo. Então lá tem capim dos Texas, tem outras espécies que quebrou um pouco aquele clássico, né. A gente usou uhum, pinheiros, usamos as imperiais, né, mas uhum, a gente quebrou um pouco também, mesclou. Quando a gente já tem um tempo aí uhum. de estrada, a gente faz isso com mais maestria, né. Não, eu tô vendo que Essa mistura toda. eu tô projetos de paisagismo, agora está super em voga utilizar esse capim do Texas, né, que você Sim, utilizou. Eu sim. vi que não só no projeto do Gustavo Lima, mas da Ana Hickman também, todos eles estão colocando. E ele Sim. tem outras cores também, Fabi? Tem o roxo, tem prata, tem várias espécies, Dá um capim volume dourado. bonito, né? Capim, sim, são as gramíneas, né. Uhum. Engraçado que eu usei capim na Casa Cor de 2002 foi a minha acho que 2005, não sei precisar, sou péssima de data. Mas foi quando inaugurou Paris-Milão, e a gente fez um jardim, sensorial, com os elementos da natureza. E no vento, na parte do ar, eu usei capim naquela época. Olha só. Como foi a reação, a recepção do pessoal? Acharam diferente? Não, no começo não emplaco. É, não Ainda mais gostaram? goiano, fazenda, vou falar assim: "Ah, isso tem na minha". Capim É, tem demais lá na fazenda. Aí tudo vem do sul pra frente, né. Uhum. Começaram a usar em São Paulo, aí a gente vai para os congressos, todos os paisagistas usando, e Uhum. aí os arquitetos abraçam também a ideia e a gente consegue ir implantando, né. Que bacana. Foi uma das referências, então, que você usou para trazer mais O Gustavo dinamicidade para mesmo esse foi um claro, que no que início não ele não queria. queria, mas aí ele aceitou. Assim, É, ele tá assim, tem a cabeça viaja o mundo inteiro e tudo, mas a pessoa já, né, tem outra visão. eu acho lindo. Nossa, É eu uma forma amo. de usar, assim, Fora a que traz um leveza. volume Não, e bonito a também. leveza, quando soltam, né, as Ah, penas uhum. ali, você fica aquele vento. A brisa passando, o movimento que Não, dá fica muito fica bonito, bonito. muito. É. Eu vi lá na aldeia também um projeto de paisagismo e eu tenho quase certeza que é seu, que tem também esse capim do O Texas capim. maravilhoso. E, vamos falar um pouquinho sobre o projeto que você fez para Dani Nossi e para o Paulo Cuenca, também as Sim. referências que você Aham. utilizou para fazer esse projeto? A Dani e o Paulo já diferente, casal muito, refinado, antenado com tudo, né, super moderno os 2, então assim, tudo que a gente falava eles já conheciam, eles já
experimentaram. Então, foi muito legal trabalhar para eles. Eles estavam vindo para Goiânia, né, saindo de São Paulo, vindo para Goiânia, montando a casa deles. Lá em São Paulo eles moravam num apartamento, né. Uhum. Então quando eles chegam em Goiânia, assim, ainda mais numa aldeia, uma área gigante, a casa de esquina, a área de lazer exposta para a rua, né. Uhum. E eles queriam um pouco dessa privacidade. E uma situação interessante que a casa que eles compraram, o projeto de paisagismo já era meu. É. Olha! E aí foi muito bom, porque, assim, eu dei aquele plus que eu queria ter dado lá E atrás. personalizou E também, né? personalizei. Então, assim, o Paulo até falava: "Fabiana, olha, eu quero andar pelado aqui, eu quero andar nua aqui em casa", né, tamanha privacidade que ele queria, Aham. né, na área dele. E, assim, a gente passar, você não vê nada dentro da casa. É porque eles recebem muito, eles agora eu acho que eles têm um escritório, não tenho mais acompanhado tanto, mas eles Uhum. trabalhavam ali também. Uhum. Então eles recebiam muita gente, funcionários, né, do escritório. Então eles tinham acesso ali pela área já de lazer, não era pela entrada principal. Eles não queriam saber quem estava ali, né. Uhum. Enfim. Agora, assim, é interessante a gente entender que o projeto de paisagismo, ele serve para atacar tantas vertentes diferentes, né. Serve para Sim, te dar privacidade, trazer saúde, você fazer filtragem do ar no sim, local, sim, para sim. você também ter aquela sensação de bem-estar e conforto em casa. Então, É, assim, são tantas climatiza, né, ele abaixa a climatiza temperatura também. do São ambiente. tantas as frentes que A são as casas que têm valorizadas. paisagismo, geralmente elas são 30 a 40% mais frescas. E tem sistema de irrigação, então, E diminui dessa diminui temperatura e umidifica, porque bastante. a gente está numa região extremamente seca, Seca, né, é. auxilia bastante. Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação ao bioma do local, a gente está falando do clima, né, do bioma aqui do centro-oeste. Eu queria saber se você acha que impacta alguma coisa nos projetos de paisagismo usufruir mais das plantas que são naturais daquele bioma, ou hoje em dia com a biotecnologia, né, com todo esse assessoramento que a Embrapa tem dado para mudar o DNA das plantas, impacta se a gente trazer plantas, por exemplo, europeias. Isso Aham. pode ser feito no paisagismo com tranquilidade ou não? Eu lembro que Bulemax, que também foi um paisagismo Sim. Ah, eu sou da significativo. escola de Burle Marx. É, É. então, Bulemax ele valorizava e dizia que o interessante é a gente usar as plantas daquele bioma e Sim, valorizar as plantas nativas. sim. Hoje em dia ainda é assim ou isso já não existe mais na circunstância da biotecnologia? Olha, quando você cria um jardim para um cliente residencial, o sonho é dele. Então, assim, é diferente, por exemplo, de eu criar um parque, criar áreas públicas. Aí, eu acho que é uma obrigação nossa realmente trabalhar com as espécies da região. Aí, agora quando você trabalha para um cliente privado, ele tem um Uhum, sonho dele. Então, assim, eu tenho clientes que amam o clássico. Clássico, clássico mesmo, plantas produzidas no sul, hortênsias, os buchinhos, as topiarias. O que que a gente faz? Eu, assim, durante muito tempo eu fui aprendendo também, a gente nasceu sabendo, né. uhum, Mas eu sempre observei como a espécie está na natureza, uhum. certo? E aí você compara. Eh, as aleias ficam maravilhosas, exuberantes, floridaças em Curitiba, por exemplo, Uhum. clima de temperatura mais baixo. O que que eu fiz com cá? Boa pergunta, Eu queria não saber. uso no sol pleno, eu uso na meia Uhum. sombra. E consegue fazer ela ficar florida Com a ali? irrigação, sim, porque eu mantenho a umidade com a irrigação Olha, e eu abaixo a temperatura em cima delas. Não olha. coloco elas 2, 3, 4, 5 da tarde ao pleno. Deu super certo, porque ela é uma planta de sol, só que ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa e mais umidade. Perfeito, Fabiana. Então a gente foi, lidando com essas diversidades dos locais, das espécies, e Uhum. trazendo para nossa realidade, então hoje é bem tranquilo. Aí você observa se a planta precisa de mais matéria orgânica, entendeu, ou não, e aí você consegue, na parte da tecnologia ali dos adubos e Uhum. tudo mais, a gente consegue colocar o solo bem parecido com a realidade aonde ela é Ela vive. mais natural. Exato. Eu vejo
projetos de paisagismo, quando querem esse ar bem clássico mesmo, aqueles pinheiros que eu não sei o nome deles. Sabe aqueles pinheiros fininhos As tuias piramidales. é, É. e elas trazem uma elegância e tudo, mas a gente notadamente sabe, já vê que aquilo ali É, não não é é nosso, não né? é Não é da nosso, região. É. não é da nossa Às região. vezes a gente fala, como que você colocaria na sua casa? Falei, não interessa. O interessa é o que vocês querem, né? Não é o estilo que eu, Fabiana, faria para mim. Hum, Mas eu amo fazer, porque eu acho que eu tenho que atender o que o cliente quer. e fazer ficar Uhum, bonito, harmônico e dar o meu melhor ali, uhum. entendeu? Esse conhecimento. Existem profissionais que trabalham com eles. Não, meu estilo é esse. Assim como tem arquitetos também. Há Sim, certos muito. estilos de casa. O meu estilo é esse. Então você já sabe. Eu não Você tenho atende o essa. que o cliente determinar, você É. segue ali o O perfil briefing dele. dele, porque quando Perfeito. você chega ali na área, cada cliente tem uma história, assim. Tem cliente, por exemplo, que ama pets. Eu não posso, assim, trabalhar com algumas espécies. Eu não Venenosos. posso, por exemplo, colocar pedrinhas, seixos, esses materiais, porque cavar, vai misturar. Não vai funcionar. E tem clientes que tá com criança, aquele processo oral, colocar as coisas na boca, a mesma coisa. Uhum. Aí você coloca uma planta atrativa. Então você Nossa, que tem que ter perigoso. essas observações também qual que é a dinâmica da casa. Uma coisa que o pessoal tem pedido, eu acho que depois da pandemia deu um boom, são as hortinhas. É, né? Todo mundo quer Todo cultivar em mundo. casa. E outra coisa, as pessoas têm curtido a casa, porque com essas coisas a gente Uhum. aprendeu, eu pelo menos aprendi um Uhum. monte de coisa de Ah, eu também. cozinhar. Então, assim, eu adoro fazer uma massa e ir lá no meu pé de Pegar um manjericão e manjericão pegar. fazer o alecrim ali junto com o assado, enfim, eu tenho. Né? E assim, os clientes curtiram demais. Então, eu tenho adoro fazer isso. Tenho Nossa, uma infinidade de hortas aí, pelos. tem como Só fazer esqueci ficar de te bonito mandar. também, né? Não, é para ficar bonito. É, porque eu já vi umas hortas que parece que elas estão totalmente desconectadas com o projeto. Não, Você consegue fazer de maneira que ela se sim, integre, né? total. O Aí sim. acabamento da horta tem que estar com o acabamento da casa. Ai, Você que vai. maravilhoso. Você podia ter mandado foto pra gente mostrar, né? Esqueci. Gente, mas ó, acessa lá, vamos já aproveitar que a gente falou sobre isso, acessa lá a rede social do EP Paisagismo, porque lá ela coloca todos os projetos, Tem, né, todos lá Fabi? são autoria do Qual que é o escritório. arroba do EP É Paisagismo? ip.paisagismo. Paisagismo. E aí, olha só, eu sei que no paisagismo segue também tendências assim como a arquitetura, a moda, tudo, né? Tem tendências vindo por aí. A gente falou um pouco sobre o capim do Texas. E tem uma coisa que eu sempre fico na dúvida para saber se aquilo ali realmente tá elegante, tá bonito, não tá, em virtude de tendência, e não de gosto pessoal. Porque Sim, gosto pessoal não existe isso de moda, de é, tendência. é. Mas assim, no geral, aquelas luzes que colocam embaixo da planta, colocar aquela luz ali amarela ou verde, tará. O que que você acha disso? Que é. É assim, ó. O luminotécnico no paisagismo é cenográfico. Você tem que enfrentar a planta, não a cor da luz. Eu já vi muito com verde. Eu não sei por que Misericórdia, que eu não gente, pelo gosto amor. daquilo. Não, porque É, não é bom isso. eu tenho a Você sensação, liga meu uma Deus, não planta é. verde, põe uma luz verde na planta verde, ficou tudo verde. O que é laranja ficou verde, o que é verde, o que é verde ficou mais verde, seu jardim virou um verdume. É tudo verde. E não é isso que a gente quer ressaltar a espécie à noite. Isso. Então, se a planta tem uma coloração arroxeada, ela tem que ficar na mesma coloração, só que ilumina. Hum, Entendeu? Então, aí você tem que usar a iluminação neutra, hum. amarelada, cor neutra, nem a branca. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não invente. Colocar luz azul. É, a não ser que você vai fazer um evento, Uhum. uma festa, aí, assim, tem todo um contexto da iluminação, né? Tem gente profissionais de iluminação que sabe fazer essa mistura maravilhosa. O meu professor de luminoteca fazia a iluminação da dupla Santa época, Uhum. ele fez a ponte JK, ele sabe fazer.
misturar o vermelho com o laranja, o amarelo, criar uma composição. Eu não sei fazer. Então, assim, não vou colocar o verde, não vou colocar a lâmpada azul. Nossa, e se Não a gente entrar nessa existe. parte luminotécnica, existe toda uma especificação técnica, porque você tem Sim. ali os raios laminares, quando você quer que ele se expanda, quando ele segue É, mais não é direcional, tão para ajudar, simples. não é nada simples. Inclusive, opa, eu gosto muito de arte. Então acaba que quem gosta de obra de arte também valoriza muito o projeto luminotécnico para você Sim, poder valorizar também a é. moldura, a obra, você conseguir observar Então detalhes e tudo pronto, você mais. disse tudo. E é muito importante se atentar a essa iluminação. De E, preferência que a peça nem apareça. Você só uhum, veja a luz. Aonde ela exato. tá vindo, você Ela- nem precisa saber. Exatamente, para valorizar, porque ela não é o ponto É. central ali É, a do lugar, peça, né? é. Para chamar atenção. Outra coisa, Mas faz assim, diferença. por que é importante o projeto lá atrás? A iluminação, o projeto luminotécnico, ele já tem que estar no projeto de arquitetura, né. Então, assim, o projeto de Uhum, iluminação do jardim já tem que estar concebido. Eu já cheguei em uhum. casas que o muro estava todo cortado para encher de arandela. Nossa, Eu cheguei, o cliente queria tampar o vizinho, eu vou encher de planta aqui. Vai ter arandela. Se você comprar arandela, perdeu todo, sim, não vai aparecer. porque vai cobrir, né? Vai cobrir. Uhum, Então, por que que aconteceu isso? Eu cheguei no final. uhum, Se eu tivesse chegado lá atrás, ele não tinha gasto com arandela, ele não tinha cortado o muro dele. Aí, uhum. enfim, fica todo esse conceito errado. Entendi. Então, o luminotécnico também tem que ir Tem que lá acontecer com um atrás. profissional. Não vai simplesmente ir numa loja comprar uma luz verde, colocar no seu jardim depois de um Não, por projeto. Não favor. deixe o povo fazer um negócio desse, não, Fábio. Não, nos meus projetos não existe, né? Tem que valorizar o seu projeto. Até porque se você É, coloca plantas, sendo elas nativas ou não, todo um trabalho de paisagismo, aí você vai colocar uma luz que homogeneiza todo aquilo ali, que nem você falou, isso. nossa, É, perde todo o sentido, né, da exato. personalização da coisa. Eu queria conversar um pouquinho. Vamos colocar mais uma foto, Rafa? O projeto dela pra gente dar uma olhada. Outro Aqui vertical, né? é um vertical para a área interna. Isso aí é uma dúvida que eu tinha para com você. Quando o cliente ele tem, por exemplo, embaixo de uma escada, um espaço ocioso, aí logo se pensa, nossa, eu vou fazer um jardim de inverno aqui. É possível fazer isso ou isso é uma ideia fantasiosa? Depende. É onde eu te falo que eu sou bem honesta com os pra não gastar dinheiro à toa. Nesse caso aí, eu peguei, esse projeto, a obra não estava conclusa, então a gente tem um ponto de água ali nessa parede, a gente Uhum, tem um sistema de drenagem que está por baixo desse piso. Então, certo. recolhe a água toda do vertical, então não vai escorrer a água no piso. Hum. Até porque Recolhe. é dentro de casa, imagina? Isso é um apartamento. Uhum. Nossa, é um É apartamento? a varanda de um apartamento. Outra coisa também, por que que tá dando certo? Porque tem luz. Aqui é a varanda, né, as janelas estão todas abertas, então tem ventilação, tem iluminação. Então não é assim: "Ah, vou colocar um jardim Uau! vertical no banheiro, vai dar certo", não vai. Não, imagina. Você tem Aí depois umidade também, eu queria excessiva um jardim também. vertical aqui, só que eu já chego lá e o morador já tá lá. Ele não vai quebrar o piso dele, ele não vai jogar água ali para mim, então eu nem faço. Entendeu? Aí, Entendi. por isso que deu certo. Então Embaixo de depende. escada, por exemplo, tem iluminação, às vezes tem escada que tem uma lâmina de vidro, então entra luz. Se o espaço é muito fechado, não compensa, não Uhum, compensa. Primeiro que todo mundo esquece aquele vaso ali, né, hum, ninguém molha. Aí, quando veja, morreu. Você vai ficar trocando? Se a sua disponibilidade for essa, ok. uhum. Vira um mausoléu ali, né? É, Mausoléu do planta, meu Deus. é por aí. Aqui é outro exemplo de projeto que você fez, que é uma área externa, mas o que que me chamou a Esse é um atenção nele? jardim de inverno. Hã? Hã? Essa é a casa da Dani Noce. A Ah, olha Dani aí o eu posso cristal. falar, ela não Aham, po então ali, ó, aqui, entre a sala e o corredor dos quartos, ela tem esse jardim de inverno, certo. entendeu? Esse cristal já era dela, foi ela que colocou. A Dani é bem espiritualizada, né, ela gosta Uhum, dessas questões, né. Então, assim, a gente colocou orquídeas, fez uma vegetação bem densa e eles adoram curtir esses cantinhos. Então, uhum, assim, tem rede, tem um monte de cantinhos, assim, né? No banheiro dela tem uma banheira do lado de fora do uhum, quarto, né? Para eles curtirem aquele ambiente. uhum.
Eles lá é tudo muito assim, cheio dos cantinhos charmosos. Legal. É. Vamos ver mais uma, Rafa? Coloca pra gente, por favor. É o mesmo projeto visto do outro lado, né, só para Nossa, você entender lindo. que é dentro. Integra muito o E ambiente interno com sim. o Olha externo, lá, o tá vendo vidro, onde tem né? as redes? Aham. Ali dá pra rua. Então eu fechei, tá vendo que fechou com as palmeiras, né? Não dá Aham. pra ver. Aí essa foto é mais recente, né, da implantação, mas hoje você passar lá, você não enxerga nada, 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 nada. porque você conseguiu trazer privacidade utilizando o projeto de paisagismo, Exato, né? é, exato. E Muito outra lindo. coisa, eu expandi a área Ai, que verde lindo. dela, porque teoricamente, é assim, na área comum, quem mora de esquina, a área comum é do condomínio, Uhum. mas você cuida, proprietária Certo. que cuida. Então, vegetação ela podia ter. Então, o que que eu fiz? Eu aumentei a área interna dela e fiz um paisagismo que ficou bonito para fora e para dentro. Porque Olha. senão ela ia ter que fazer uma cerca viva Uhum. e aí ela ficaria só com um filete de grama entre a piscina. Ah, Então, a gente entendi. conseguiu isso também. Os lagos estão super em altos, os Gente, lagos Fabi, naturais, né? esse seu projeto, que Esse é coisa em espetacular. Jaraguá. Olha O projeto só, é em Jaraguá. que lindo. É. Aí colocou umas carpas. Isso, é. Esse lá, eu não executo o lago, Hum, né? Esse foi uma empresa de São Paulo que executou para essa cliente. Eu fiz o paisagismo em volta. O projeto do lago, tudo a gente entrega, mas a uhum, execução é entendi. uma tecnologia bem avançada, assim. Ah, Essa água, ela é cristalina sempre. é, porque imagina isso É, aí. o maquinário disso daí é Ah, uma casa, um cômodo, fica hum, subterrâneo. é mesmo, É. Fabi. Eu acho que o maquinário desse lago, ele fica debaixo desse quiosque. Então você Hum, entra pela outra lateral, desce uma escada e entra. Aí é é esse quiosque da casa. Hoje ó. as plantas estão grandes, assim, Nossa, mas deve porque estar um tem uma espécie, espetáculo ela com as tem plantas caindo. vegetação no teto. Mas aí Jardim, tem automação, porque imagina, não tem, tem não, como. tudo automatizado, tudo. Perfeito. Nossa, lindíssimo esse projeto, hein? Bonito, é. O projeto da arquitetura é do Nando, Uhum, escritório do Nando. certo. Tem mais uma imagem aí? Deixa isso porque a gente vai falar sobre os Ah, verticais. esse é clássico, né? Ah, esse é. Essa Esse aí é casa. aqueles pinheiros que eu falei, não é? Isso, a gente tem duas espécies. O comprido é a Tuia piramidalis e o mais robusto são as caizucas. É fácil de cuidar? Sim. Esse projeto eu tenho ele na atualidade, que eu fotografei tem uns 2 dias, podia ter dado ele grandão, Uhum. mas foi o que eu fui encontrando. É. É, do mesmo jeito. Topiaria, tudo podadinho, bonitinho. Tá sempre organizado. O clássico tá sempre organizado. Agora você vê, né? Um projeto clássico ele é mais clean, né? É, E mas sendo bem mais mais clean, clean. ó, a gente vê que não tem muita coisa que ali é um projeto que também não sai caríssimo. Então todo Não, mundo tem projeto para todo mundo, não tem, tem, Fabi? tem. O que é caro no projeto é o tamanho da planta que o cliente quer colocar. Ele já Uhum. queria as espécies desse tamanho. Já fica É, a mais caro. logística, caminhando. Eu não planto isso aí com o braço, um No muque, Munk. Uhum. entendeu? Perfeito. Fabi, sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu fiz uma entrevista recentemente com a Thaís Prado. Ela é uma arquiteta que estava desenvolvendo, ou já tinha desenvolvido, acho que ela já tinha feito, o projeto para uma casa estilo japonesa. Hum, E que eles fizeram a parte de paisagismo levando em consideração a cultura japonesa que entende os jardins, o paisagismo, como uma parte fundamental da obra. Por quê? Porque quem entra, tanto os moradores quanto os visitantes, eles passam, eles entendem aquele jardim como um portal assim de sim, transição para a entrada para casa, claro. onde você renova as energias ali para então você entrar dentro de casa tirando o sapato e tudo mais. Eu achei aquele ali fabuloso. Aqui em Goiás, você tem executado projetos que levam esse tipo de cultura Não, quântica em consideração ou não. não? O É, pessoal é mais prático, assim, é. sentido, é. Eu já vi dois projetos muito A gente, específicos até relacionados porque, a assim, a isso. nossa cultura aqui, o pessoal é bem católico, bem católico. Então, eles não são tão místicos como os orientais, É verdade. entendeu? Então, assim, o que que a gente tem muito oratório, tem, às vezes tem um espaço de uma oração com uma santa. Hum, As minhas clientes têm pedido muito, assim, na senhora, no jardim, né, com proteção, uhum. flores aos pés, mas essa misticidade
Não, Não, né? não. Assim, apesar de que eu acho que as pessoas acreditam, mas elas aquela questão, tá fazendo um projeto de arquitetura, não vai tão além, né. Hum. Eu tô com uma cliente em Rio Verde que ela tem essa pegada, ela me pediu É? várias coisas, da cristal, a Virgínia pediu uma peça na entrada, Uhum. para limpar essa energia, mas ela se atentou a isso agora. Pode ser que Já esteja depois virando uma tendência, né? é, entendeu? É. Assim, as pessoas estão se preocupando um pouco com isso, com a Uhum. espiritualidade. Mas ainda aqui na nossa Goiás, muito Certo. E eu já vi que os projetos de paisagismo londrinos, né, eles preservam muito essa questão purista das plantas. Não gostam de jardins que tenham esculturas, que tenham, tenha concreto ali aham. misturado, nada. Eles Só o gostam, verde, só a folhagem. só as folhagens, plantas mesmo, puristas nesse sentido. Aqui a gente tem essa tendência também, desse mercado consumidor do paisagismo, ou não? Aqui mistura muito? Infelizmente, a gente não tem uma cultura de exploração cultural, né? Vai ser um pleonasmo aqui, mas de usar peças de artistas, eu acho válido. Eu acho válido. Culturas no jardim, peças, sabe, de artistas renomados. A gente tem. Tinha uma arquiteta que ela usava muito as peças do Tyrone, não sei se você conhece. Conheço. Pronto, ficava super bonito no meio. Eu Lindíssimo. gosto, eu acho que enriquece muito. Eu É uma obra também. de arte que tá na parede, mas ela tá no jardim, Mas eu vou dizer né. pra você que eu aprendi, é um gosto adquirido. Você sabe Aham. como eu entendi que eu gostava Hã, disso? hã. Foi numa visita que eu fiz com a minha família no Museu de Arte Moderna Aberta em Otim, do Bernardo Paz. Maravilhoso, amo Ortim. Então, nossa, em Aí Otim, você conseguiu perceber, ter de essa trazer o percepção. designer Exato. para o jardim. Eu É faço isso muito muito lindo. quando eu tenho oportunidade, com vasos, né, mas peças de escultura, infelizmente, a gente não tem essa cultura, sabe. Olha, E eu. na Itália, assim, a gente tem todas aquelas esculturas no jardim, Uhum. todas. Você vai em qualquer museu de, né, casas nobres lá, estão super presentes no paisagismo, no Uhum. jardim. Todas de peças humanas, Da Vinci, Clássicas, né? super clássicas, até porque o jardim ele simboliza riqueza, né. A área verde era muito maior, quase 3 vezes maior do que a área da casa. Porque simboliza quanto mais jardim você tivesse, mais rico você era. A Europa tinha essa Porque você cultura. entendia como se você estivesse dispondo para construir, para ter a área ali construída, para você ter um jardim, para você simplesmente ter momentos reflexivos, De de contemplação, de contemplação e tudo mais. relaxamento. Assim, essa descoberta, no jardim, de você caminhar, se você tem um jardim grande, você está caminhando por ele, você descobre novo jardim dentro do jardim. Eu Uhum. gosto muito de trabalhar isso. Coisa de você poder, eh, usar o seu jardim, não só contemplar. Mas não é a nossa realidade, É, não não é. mesmo. É o que eu te falei, hoje as pessoas são práticas, elas vão para casa porque elas querem ter qualidade de vida, criar os filhos melhor, né, ter segurança nos conteúdos horizontais, mas são práticas. Não não usufruem tanto. O que eu acho que é uma pena, porque essa homogeneização não só da arte, como das coisas em si, você pasteuriza tudo, você acaba perdendo muito do que elas podem trazer de benefício para o bem-estar mesmo, tanto para a saúde É, mas mental eu acho que a como gente vai aprendendo isso com o então, tempo, assim, é, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo eu mais acho que tempo. esse tempo chegou para mim, porque eu valorizo muito. Eu também. Não é uma regra, Uhum, né, mas, é por aí, assim, você vai amadurecendo, vai tendo mais tempo, seus filhos vão crescendo, vai ter mais tempo para uhum, você, vai curtindo mais essas coisas, da uhum, casa, do jardim. A gente passa até mais tempo, por exemplo, no final de semana você passa mais tempo uhum. na área externa, né. Aí depende do estilo da pessoa, entendeu. Tem gente que gosta de ficar dentro, gosta da sala. É meio assim, mas eu acho que essa questão, assim, de você aproveitar mais a casa como um todo, Uhum. é com amadurecimento. Concordo, concordo. Assim, não dá pra gente se cobrar isso, nem É, de cobrar de fato. ninguém. Cada um tem seu estilo. Por isso que a gente tem É. o brief, né.
vamos Para ver atender. exatamente o que que a pessoa quer, o É, que que ela quer é, vivenciar na casa para saber como é. explorar o melhor dela para o Eu falo, cliente. eu falo para o meu cliente, me fala tudo o que vocês, tudo. Uhum. Água, terra, fogo, o que você quiser. Verde, bicho, pássaro, o que você quiser, o que que você sonha. Cabe a mim adequar Transformar tudo isso. isso, vai ficar somente elegante, compatível, mais. Uhum, Se o que você sonha extrapola o que você tem de espaço, uhum. assim, por exemplo, eles queriam uma quadra de beach tênis, não tinha espaço. Eu vou te falar, olha, tem solução? Tem, até falei para eles, tem. Você cria uma estrutura aérea E faz e faz no só a quadra. Você uhum, está disposto a isso? Ou compra o lote do lado. Mas uhum, soluções a gente tem. uhum. Você tem que ter o conhecimento e você passar isso para o seu Para o cliente. cliente, então, E tomar uma ele que vai, decisão com pronto, elementos, né. ele é que vai avaliar se aquilo é Uhum, para ele ou não, realmente. Não, eu prefiro isso ou aquilo outro. uhum. Ok, então vamos para essa linha. Perfeito. Outra dúvida que eu queria tirar com você é com relação aos vasos vietnamitas. Hum, Por que eu queria falar um pouquinho dele? Eu sempre achei esses vasos belíssimos e parece que agora tá super na moda fazer a utilização deles também no paisagismo. Só que parece que a minha visão também como leiga, como eu estava falando, é que ele não é para todo ambiente, né. Fabi, me parece que eles ficam meio desconectados quando você tá falando, por exemplo, de um paisagismo você viu mais que naquele claro. clássico tinha um Eu vietnamita, não vi. um redondo. Tem. É. Aham. Tem, diferenças entre eles de cores? Tem alguma Tem. restrição para uso? São vasos extremamente resistentes. Os vasos vietnamitas, eles têm uma queima muito potente, né, na Uhum, produção deles, eles são vasos grossos e então, assim, eles suportam plantas com enraizamento mais forte, enquanto você usa um vaso de cimento, a planta pode quebrar o seu vaso em 2 anos, vietnamita não, você esquece, assim, dura muito. olha, Então, assim, interessante. eles têm todo um diferencial, né. A Por isso eles também têm um diferencial de custo. Os primeiros vietnamitas que vieram, que a gente viu usar, eles eram brilhosos, né, eles eram de uma queima, como que chama? Ah, vou lembrar o nome. Hum, Eh, Eram tipo uma laca, né, uhum, tinha ele azul, marrom, verde, eles brilho externo. Hoje a gente está usando eles mais foscos, com acabamento mais rústico, né. uhum. Eh Meio que chapiscado, eu tenho notado, eu acho lindo lá em Isso, casa, eu maravilhoso. tenho um. Lindo, Lindo, é. lindo, lindo. Agora, você me perguntou se eles dão para qualquer ambiente. Isso. Externo, aí tá, Fabiana, eu queria você é um elemento, ele te dá um ponto focal, ele é um elemento Uhum, importante. Quando você usa uma peça de decoração no jardim, ele é um elemento importante. uhum. Então você tem que tirar partido dele. Assim como uma oliveira é um elemento de ponto focal, tem que tirar partido dela, para a gente projetar o restante. Certo. Não é do restante para ele, entendeu? Uhum. Então, dá É para o ponto você, central do projeto. se você tem, esse desejo, eu quero uns vasos no meu jardim, então eu tenho que tirar partido do acabamento dele, qual o estilo que esse vaso vai ser, para a gente poder fazer o restante do paisagismo que vai estar incorporando aqueles vasos. Agora, eu até te mandei umas fotos de uns vasos, um apartamento que eu fiz em Rio Verde, eu acho que lá tem 14 vasos vietnamitas Olha só. desse. A gente fez desde a sala de jantar, o ofurô ali, o spa, Uhum, a sala de TV, contornando toda a parte, da janela ali da varanda. É uhum. uma varanda fechada, né? É tudo com vaso vietnamita. Assim, a casa é mega clássica. E a gente fez essa mistura e ficou super bacana. Então, assim, eu acho Então, que vai muito da forma. do gosto também de cada um, porque eu É. quando fui ver lá pra casa, eu não gostava da rusticidade da cor do marrom verde que não estava integrando com a sala muito Cerâmica vitrificada. ah, sim, que aí ela É. fica bem Brilhosa. É, brilhosa, usou sim, sim. muito. Hoje em dia já não. Não, a gente não tá usando muito essas Você acredita peças. que foi uma coincidência que quando eu coloquei o vaso lá, eu vi que ele tem a mesma cor e a mesma textura do sofá. Não Ó, foi proposital. Todo aham. mundo que olha Mas é fala, porque você já estava com com o seu subco. ambiente no subconsciente. Ah, pode ser. E aí Porque eu quando bati o você olho, olha, eu você já amei. faz a composição. Ah, pode ter sido isso, porque eu falei, É. gente, isso não foi intencional. Outro dia eu fiz um jantar lá em casa e uma pessoa até comentou, falou assim, nossa, interessante, você comprou essa coisa,
o, o O vaso vaso, na exatamente textura combinando. Eu do nunca tinha tecido visto do essa sofá. textura assim. E realmente, é porque o sofá agora tá usando muito eles, eu não sei também o nome daquele tecido. Tipo Ele um buclé, né? Não, é meio eu acho que é. chapiscadinho também. E aí o vaso, ele é assim, no mesmo tom claro dele. Eu gostei bastante. Já o escuro não me agradava muito. Parece que ele, para Aham. ambiente mais clássico, também bate muito bem. É que é o que você falou, como é a composição, né? É, Dentro tudo de um projeto, exato, quando o é. arquiteto Ai, pensa. gente, design do bate o olho, é o Uhum. primeiro passo. Eu, pelo menos, consigo. Se eu ver um paisagismo, eu sei se teve projeto ou não. Por conta do cuidado, né? De tudo muito bem A pensado. composição, a Uhum. compo eu estudei 2 pra entender, e depois a experiência, Experiência, viver na né. vida real E mesmo, acho né, que qualquer Fabi? profissão. Olha, eu tenho que aproveitar para te parabenizar de verdade, porque eu acompanho o Obrigada. seu trabalho e eu acho belíssimo. Não é só a questão de técnica, até porque para te admirar tecnicamente, eu teria que vislumbrar, obviamente, a estética. E essa Aham, estética é que me encanta aham. muito. Eu vejo o cuidado que você tem, sabe? A sofisticação para você trabalhar de maneira democrática os seus projetos. É. Então, assim, gosto muito mesmo, te Ai, admiro, viu? legal. Então, meus Obrigada, Dani. parabéns. Pra Obrigada. gente aqui é uma satisfação enorme te receber no podcast para te entrevistar. Eu sei que você tem muito conteúdo para falar. Aham. Então, para você que está assistindo a gente aí na transmissão ao vivo ou que vai assistir depois, pessoal, e quiser então tirar dúvidas ou orçamentos com Sim. a Fabi, entra lá na rede social dela. Tem algum telefone que você queira passar também, Fabi? Lá no nosso Instagram tem o link em story, Tem, tem o né? telefone, tem tudo. Perfeito. Então vocês entrem lá no arroba. ip.paisagismo. Pronto, lá vocês conseguem falar com a Fabi, fazer o seu pedido de orçamento, dar uma olhada lá nas inspirações lindas dos trabalhos que ela efetua. E olha, Fabi, vai ser uma satisfação te receber de novo aqui, hein? Vai ser um prazer. Vamos bater mais papo sobre Vamos. obras, sobre jardim. Eu adoro, né, assim, realmente me encontrei, nem sabia que eu gostava tanto de planta, Uhum. mas eu realmente me encontrei, gosto, faço, assim, com Com tanto amor, né? prazer, tanto amor, e eu gosto da obra ali, da hora da execução. Eu gosto de desenhar, né, de criar, é muito bom, mas você vê o que você projetou transformando e ficando, né, de Realizador, né? verdade, não tem preço. E eu não aceito menos que o brilho no olhar dos meus clientes. Ô, Se não amiga, tiver esse podemos brilho na dar as entrega, mãos, porque amor de Deus, sim, tá vendo? se não tiver o Isso é brilho, o que me motiva. frustra. Eu fico assim, não, gente, Maravilhosa. pelo amor de Deus, o que que eu tenho que fazer a mais? Eu preciso que o cliente chegue assim, E se caraca, apaixone, não é? você percebe, né? Eles Uhum. param, olha só, muda Ai, é a muito casa, bacana. né? Você chega no final, o cliente é, é cool, é tudo. Não tem hora, é muito. Mas a forma de contornar e transformar aquilo num sonho A solução. realizado é o que Exato, faz a diferença. exato. A gente é muito ansioso hoje em dia. Então, assim, o cliente quer que fique tudo pronto no tempo dele, não é no tempo que tem que ser, né? Hum, E aí eu chego no final, eu tenho que fazer ele sentir aquele primeiro amor quando tudo Pela começou obra pelo primeiro pra tijolinho. é verdade. E quando você entrega, que eu vejo também os arquitetos entregando a casa mobiliada, é outro amor. De Uhum. novo, né? Agora eu tô então, assim, cada etapa, eles têm que sentir esse amor, porque, gente, é a casa, é o som, aí não É. tem preço. E é o que eu costumo falar para todo mundo das nossas redes sociais, os nossos sonho dele se realizando, é a nossa realização também. Sim. Fico muito feliz Ai, mesmo. tá E o seu bom. trabalho ele consegue transparecer isso, viu? Que Resplandecer bom, aí nos seus que projetos bom. executados. Não só pelas redes sociais, porque eu já vi também ao vivo e são Ah, legal, maravilhosos, viu? legal. Pessoal, então, olha, muito obrigada pela participação de vocês que estiveram aqui ao vivo conosco. Para você que virá depois para assistir, a Trindade Soluções Construtivas é uma empresa de tecnologia aplicada à construção para que você faça paredes muito mais rápido do que com a alvenaria convencional e com conforto térmico e acústico. Se você não conhece, então acessa lá www.trindadesc.com.br, tire as suas dúvidas, peça informações, faça o seu orçamento. Nós estamos aqui à sua disposição. Esse foi mais um episódio no qual nós recebemos aqui a Fabiana Bellini falando Obrigada. sobre projetos de paisagismo, né, da empresa dela, que é a IP Paisagismo. Foi muito, muito bacana passar essas informações para vocês. Então, olha,
Grande beijo para todos que assistiram a gente. Se quiserem, sigam lá também Sigam a lá, Fabi, gente. tá bom? E é isso. Um beijo para Obrigada. todos vocês e até Um a próxima. beijo.